Senhor, vamos cultuar ao Senhor, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Fique à vontade para trazer o seu dízimo, para trazer a sua oferta, culto ao Senhor. Amém. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Nós louvamos com tudo que temos, tudo que somos. Amém? Amém. Que bom que você está aqui. Alguns não puderam estar, alguns estão doentes, alguns não sei porquê, mas que bom que você veio. E eu creio que o tema dessa noite, que vai ser algumas coisas que nós vamos trabalhar esse mês. Espero que edifique você, tanto como me edificou ao começar a estudá-lo. E quando essas meninas estão descendo, gente, traz água para eles aqui. E no mês passado nós falamos sobre ressurreição. Todas as nossas noites nós trabalhamos sobre ressurreição. E nós vamos trabalhar um tema que talvez no início possa nos parecer estranho. Nós vamos trabalhar até sobre uma outra, obrigado, Maria, nós vamos trabalhar hoje até sobre uma outra perspectiva. Ó, vamos chegar. Cadê o amigo? E nós vamos trabalhar hoje um tema que talvez possa nos parecer estranho quando eu falar, mas não vou falar mais no culto. Nós vamos falar sobre disciplina.
E falar sobre disciplina é algo que parece esquisito, porque parece que disciplina é algo ruim. Porque parece que disciplina é algo que muitas vezes não nos agrada muito ouvir. Mas eu espero em Deus que seja um tempo gostoso para nós. E hoje o nosso tema vai ser a disciplina do amor. E aí o subtema seria por relações sinceras. A disciplina do amor por relações sinceras. Vou te pedir para fechar o voto, para fazer mais uma vez uma oração. Pai, eu te agradeço muito por essa noite, pelos irmãos aqui presentes. Oro por aqueles, ó Deus, que não puderam estar e que de alguma forma queriam estar, mas não estão porque estão passando por enfermidade. Pedindo ao Senhor novamente que o Senhor possa promover cura na vida dessas pessoas e que elas se restabeleçam e possam continuar a servir ao Senhor de todo o coração. Coloco a palavra aqui, esse momento da palavra diante do Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, que possa falar conosco através do Teu Espírito. Porque só através do Teu Espírito, ó Deus, podemos ser, ó Deus, confrontados e podemos ser, ó Deus, ter a ciência do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço ao Senhor que nos fale profundamente, para a glória de Jesus. Amém. Amém? Amém. Falar de disciplina sempre é algo que suscita sentimentos, né? E muitas vezes falar de disciplina não suscita sentimento legal, não suscita algo bacana. A gente fica meio... surgem alguns sentimentos ruins dentro da gente. E surgem sentimentos ruins para os três tipos de pessoas. Para aquele que aplica a disciplina, se ele não tomar cuidado. Para aquele que sofre a disciplina. E para aquele que é espectador da disciplina. Esses três tipos de pessoas, acontece algo dentro deles que, se não for bem tratado, a disciplina se torna algo nefasto. E para isso eu queria ler um texto, e esse texto talvez eu fale, mas o que esse texto tem a ver? E esse texto é fantástico. Um texto que está escrito lá em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler só esse trecho do texto, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, do verso, se eu não me engano, 21 ao 25, se eu não me engano. Isso, 21 ao 24, ao 24. E esse texto é interessante. Por que esse texto é interessante? Porque quando a gente lê esse texto, ou a leitura que se faz a partir desse texto, sempre é uma leitura na hora que a gente vai pedir oferta. E eu espero que nós possamos aprender algo legal essa noite aqui. E o texto nos diz assim, e aí é interessante, olha como é que Jesus começa esse texto. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se ira contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato, ou lá no grego, né, de raca, quem o chamar de insensato será réu diante de um tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois, vem, apresenta a oferta. Amém? Esse texto é fantástico. E nessas coisas assim, interessante porque talvez surja a pergunta, o que esse texto tem a ver com disciplina? O que esse texto tem a ver com amor? Mas esse texto, citado por Jesus,
é o texto que erroneamente, muitas vezes é falado na ênfase somente da oferta. Esse texto, olha, marcou com a Abel que marcou, gente. Como é que é o nome da esposa mesmo? Se fosse com a Natália, ela está subindo? Não, pai, eu falei. Ela estava pedindo por alguma coisa que aconteceu hoje, mas eu prefiro não entrar em detalhe. Deve ter assistido o jogo, ficar chateada. Eu não vou entrar nisso que o meu primo falou para mim, não conversar sobre essas questões de futebol hoje, e eu não vou conversar. E esse texto, geralmente o pessoal fala sobre dízimo e oferta. E a gente acha que Jesus está falando disso, e a ênfase não é o dízimo e a oferta. Primeiro que Deus, Jesus está falando a oferta aqui está falando de culto. De culto, o sacrifício está falando de culto. Para que a gente se reúne? A gente se reúne para o culto, para cultuar o Senhor. E eu tenho aprendido isso, eu quero que a gente aprenda. Por exemplo, quando a gente traz dízimo e oferta aqui na frente, a gente erra quando a gente fala assim: ô irmão, traz um dízimo para a gente fazer isso, aquilo, aquilo. Não, a gente tem que começar a ensinar o seguinte: irmãos, quando você dízimo e oferta, você cultua o Senhor. Você vai cultuar como os nossos antepassados cultuaram. A Bíblia fala, se você quiser cultuar com o nosso irmão Abel, você vai lembrar que lá em Gênesis capítulo 4, o nosso irmão Abel ofereceu uma oferta ao Senhor. Se você quiser cultuar com o nosso irmão Abraão, você vai lembrar que Abraão passava por alguns lugares e ele oferecia um culto de oferta ao Senhor. Isso aconteceu com Davi. Então é muito mais do que trazer dinheiro, é cultuar ao Senhor. Só que aqui existe uma disciplina. Porque o que é disciplina? Disciplina é aquilo que nos faz crescer, é um ensinamento. E muitas vezes nos vai falar de disciplina, porque para nós, às vezes, disciplina para nós é só tirar alguém do erro. Mas está para além disso. Disciplina é algo que faz com que nós possamos crescer, como acontece na escola. Você entra na escola, você tem uma série de disciplinas. Para que você precisa ter essas disciplinas? Para que você cresça, aprenda a ler, aprenda a escrever. No caso lá, da fonoaudiologia, aprenda a questão da fisiologia da garganta, esse negócio tudo, da nutrição do corpo humano, da arquitetura, sobre as questões dos desenhos, até onde o sol nasce, onde o sol se põe. Então você precisa de disciplinas para aprender, para poder aplicar, para fazer bem para o outro, para que esse bem também se reverta na sua vida. Só que nós temos um problema com isso. Porque, e aí eu não sei se é só igreja, mas igreja é assim. E talvez aplicar disciplina na igreja sempre é difícil. Porque todos nós temos a tendência de julgar o outro. E aí começa aqui, Jesus falando, eu acho interessante quando ele fala aqui no verso, deixa eu ver se mudou aqui, no versículo 21, ele fala assim: ouvistes o que foi dito, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Agora, o grande problema é que hoje, nós e eu fico vendo, não conosco, mas em todos os meios, em todo tipo de comunidade de fé, de igreja, ou onde junta gente, o líder sempre sofre uma pressão sobre: por que você não fez nada? Porque todos nós temos na nossa cabeça um senso de justiça, de autojustiça. Nós temos um senso de julgamento. A gente, quando algo acontece e esse algo não acontece da forma como nós esperamos, a gente quer que isso se resolva rápido. A gente quer que a solução seja dada do nosso jeito. E aí eu confesso que eu indico um livro para vocês lerem, muito legal, chamado Maravilhosa Graça, já citei algumas vezes, do Felipe Liança, porque eu acho esse livro fantástico. Cuidado com a justiça, ou com a autojustiça. É interessante que a gente precisa entender, e eu acho isso muito interessante, quando Samuel vai à casa de Jetro, porque Deus tinha falado com Samuel: olha, gente, vou bater agora. Não.
Bom ver a Bárbara aqui. Quando Samuel vai à casa de Jétro, Deus falou com Samuel o seguinte: vai lá que eu escolhi uma pessoa para reinar. E Samuel chegou como a gente chegaria. Samuel chegou cheio de expectativa, o Samuel chegou cheio de ideia, o Samuel falou: opa! E essa expectativa gera o que no nosso coração? Gera julgamento. Tanto que quando os filhos de Jétro começaram, de Jessé começaram a controlar em Moisés, quando os filhos de Jessé começaram a entrar, falou: é aquele por quê? Porque ele é um cara mau? Não porque ele é mau, não, porque ele é como nós, ele julga. E ele olha pela aparência. E ele olha, e o julgamento dele foi pelos mais fortes, pelos mais altos, pelos que já estavam no fronte de combate. Não, certamente vai ser esse, não, certamente vai ser aquele. E ele começou a fazer julgamento. Aí Deus fala para ele assim: olha, porque essa é uma palavra de Deus que ele usa depois. Porque Deus não olha o que está por fora. Deus olha, Deus conhece. E aí o salmista é muito interessante, né? Porque Deus conhece, isso é legal. Deus conhece a intenção do coração. Isso é fantástico. Deus conhece a intenção do coração. E talvez uma pergunta que eu queria deixar é: quando a gente quer exercer a autojustiça em cima do outro, porque ele fez algo que eu não concordo, ou algo que eu não acho legal, talvez quando você conta para mim ou para alguma pessoa, faz isso, a punição tinha que ser essa. Deixa eu te falar, Deus conhece por que você está falando isso. Lembrando que, se eu não me engano, Isaías já nos ensinou, Isaías 64, se não me engano alguma coisa, já nos ensinou que a justiça, e Isaías está vivendo um tempo em que ele está, se você ver na terça-feira que nós estamos estudando, Isaías está vivendo num tempo em que o povo estava degradado, os negócios não estavam legais, mas mesmo assim muitos se achavam no direito de exercer justiça em cima do outro. Aí Isaías fala assim: olha, está todo mundo mal aqui, está todo mundo errado. Esse povo de Judá era capaz de julgar os outros povos e de diminuir os outros povos. Deus tinha que fazer dessa forma, isso tinha que acontecer. Então Isaías, o profeta, nos fala assim: deixa eu te falar, nós estamos igual aos ímpios. A forma como a gente quer, esse tipo de justiça que vocês estão tentando exercer, é injusta porque vocês são do mesmo balaio. Por isso que é muito interessante quando Jesus começa a falar de pecados, e quando Jesus traz uma realidade de que agora não é só o que se faz, mas também o problema está na intenção. Se Jesus é fantástico, porque Jesus muda todo o paradigma da época, toda a forma de pensar, porque se é só o que se faz que é punido, a partir da interpretação que eles tinham da lei, Jesus chega falando assim: não é só o que se faz que tem punição. Deus agora está para além disso, ele olha a intenção. Cuidado com esse tipo de justiça que você está tentando exercer, porque essa autojustiça pode ser trapo de imundícia. Sabe por quê? Porque para as pessoas você pode estar agindo de uma forma correta, mas Deus consegue entender o que está dentro da sua alma, o que está dentro do seu coração. Cuidado com essa autojustiça. Cuidado com o tipo de disciplina. E aí eu me lembro, ainda na minha época de estudante, depois eu vi isso acontecer em muitos ministérios, de pessoas sendo tão duras umas com as outras, e quando o pecado era contra ela mesma, o negócio era diferente, ou quando ela mesma cometia. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus que derrama sobre nós a sua graça. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Portanto, toda disciplina que não advém do amor é pecado. Toda disciplina que não busca trazer, que não busca levar o arrependimento para aquele que errou, é pecado.
Toda disciplina que o disciplinado, ao olhar para o seu disciplinador, não possa entender que ele é um pai que ama, está errado. Porque aí é uma autojustiça. E é interessante que as falas de Jesus são falas condenatórias contra esse tipo de disciplina. Porque para Jesus, a relação é algo importante. Vocês não entram, vocês dão um dízimo, não entrem no comigo, mas vocês não estão olhando para essa pessoa, para essa viúva aqui que está passando fome? Vocês acham que... E aí é interessante, porque talvez essa é a nossa próxima discussão, talvez no café teológico, a fé cristã é uma fé que tem moral, mas ela não é moralista. Porque nenhum de nós vive a vida que deveríamos viver. A gente até tenta. Nenhum de nós é correto de forma a poder apontar o dedo para o outro. Tem erros que exigem disciplina? Tem erros que exigem disciplina, mas tem que partir, mas o ponto principal para essa disciplina tem que ser o amor. Essa pessoa tem que olhar para você e lembrar do próprio texto bíblico que nos fala que o pai corrige a quem o ama. E nos falta às vezes essa percepção na nossa caminhada cristã. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapo de imundícies. Está todo mundo contaminado. Isso aqui é o que Isaías está falando lá para o povo. E a gente tem que achar hashtag para a gente colocar. Hashtag estamos todos contaminados. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E a partir desse entendimento, a gente dá a mão para falar, eu preciso de você, e aí a gente canta essas canções. Você precisa de mim, eu preciso de você. A gente precisa estar junto para a gente melhorar um pouco, para a gente servir ao Senhor de forma digna. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente se tornar legalista demais, é mais fácil apontar o dedo do que abraçar. E a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente começar a apontar demais o dedo em vez de abraçar mais. Olha lá, olha o que ele fez, olha o que está acontecendo, ali não aconteceu, olha aquilo ali. Em vez da gente chegar e abraçar. Se o irmão tem algo contra ti, vai dele. E a gente às vezes, está deixando de abraçar. E a gente está deixando de estar perto. E a gente está deixando de ser um com o outro. Porque essa é a oração que Jesus ensinou, é essa a forma de vida que Jesus ensinou. É isso que Jesus gostaria que fôssemos como sua igreja. E assim como eu e o Pai somos um, eu gostaria que vocês fossem um também. E para ser um a gente tem que aprender a abraçar. E disciplina que não tem abraço é vingança. E vingança não é algo que é de Deus. Disciplina que não tem aconchego, que não tem... É vingança. Tem hora que a gente quer que algo aconteça com o outro e fala, tá vendo? Isso foi bom mesmo, olha o que aconteceu. Ele achou que a gente ia descobrir? Quando fazemos algo errado, a gente... Sabe o que deveria gerar no nosso coração quando o nosso irmão erra? Tristeza. Porque se ele não se arrepender, a gente fica triste por ele. A gente chora por ele. A gente pede a Deus por ele. Neemias recebe a notícia. Neemias estava tranquilo, estava bem. Lá tranquilo, o Império Medo-Persa dominando tudo. Mas ele recebe a notícia, está tudo destruído. Aí Neemias, na hora da oração, ele fala assim, Deus, nós pecamos contra ti. Ele falou, que ele pecou no quê, gente? Ele estava lá dele. Ele podia falar, está vendo?
Os profetas falaram que se vocês errassem, a gente ia ser preso. Mas ele se colocou no lugar e falou, nós erramos. E o que eu posso fazer para que a nossa nação seja restaurada? Uma disciplina que não busca a restauração do outro, não é algo de Deus. Colocar o outro de pé não é algo de Deus. Nós vamos ver para frente. Tem hora que essa pessoa não vai querer. E quando essa pessoa não quiser andar no mesmo amor, infelizmente aí não tem como. O próprio Paulo vai nos ensinar isso, nós vamos ver isso nos outros domingos, lá em Coríntios. Mas o nosso papel é a restauração. Porque a gente canta, inclusive, sempre que você precisar, irmão. Eu já falei isso, eu repetir sempre. Uma vez um amigo meu falou comigo assim, essa canção é uma canção que a igreja não deveria cantar. Eu falei, não, é a igreja que tem que cantar. Porque é atrás disso que a gente está lutando. É dessa forma que a gente quer viver. Uma igreja que ama, uma igreja que está próxima, uma igreja que perdoa, uma igreja que está junto, uma igreja que é solidária, uma igreja que se alegra. E ontem e anteontem, que festa gostosa. O Gu não pôde estar aqui hoje porque não está passando bem, mas de repente ele é surpreendido junto com o Rafa. O Rafa já está, de repente, no encontro de casais, todo mundo saiu, vai lá para a casa do Rafa, faz uma festa e brinca e se alegra. É isso aí. Isso aí é igreja. Mas de vez em quando erra, a gente vai errar mesmo. E quando o nosso irmão errar, nós vamos buscar levantá-lo. Nós vamos buscar apoiá-lo. Nós vamos abraçá-lo. Nós não vamos apontar o dedo. Em muitos lugares a gente só vê gente apontando o dedo. Olha o que ele fez, olha como é que ele está, olha como é que veste, olha como é que come, olha como é que... Agora tem gente que não aponta o dedo. Mas tem gente que faz uma coisa que é tão ruim quanto apontar o dedo. Tem gente que despreza. E na comunidade da fé, a gente não pode desprezar ninguém. Ele fez contra mim, é o seguinte, ele na dele, eu na minha, eu não estou nem aí para ele, ele está nem aí para mim. Isso não é evangelho. Então ele fica na dele, lá, beleza, no canto. Se ninguém quer fazer nada, eu faço. Eu não quero conversar. Isso não é evangelho. Se der contra você, você vai lá. Essa nós precisamos entender que é a disciplina de Deus para nós. De Deus para nós enquanto comunidade. Você vai lá. Só está falando que a gente tem que andar com todo mundo. Não, a igreja vai crescendo, vamos formando um grupo de afinidade, isso é normal. Mas a gente tem que estar disposto a estar com todo mundo e amar todo mundo. Que o irmão lá está tocando, mas olha o que ele fez, então é o seguinte, não quer nem conversa com ele. Já pensou se Jesus agisse assim conosco a partir dos nossos erros? Que ele sabe, porque vocês conseguem ver o que eu mostro, o que eu não mostro, só Deus sabe. Mas ele me amou e me ama. Nós temos de começar a repensar o que é disciplina para nós. E esquecer de muita coisa errada que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu às vezes que disciplina é vingança. Ou a gente aprendeu que disciplina é dar férias. Não, então você está disciplinado, agora você não faz mais nada. Até o cara fala assim, ainda bem, porque sou eu que toco lá. Ainda bem, sou eu que prego, então agora eu estou de férias. Presta atenção, disciplina é algo que dói tanto em você quanto no outro. Quando dói só no outro, alguma coisa está errada. Isso serve do pastor para a ovelha, da ovelha para o pastor, do pai para o filho. Quando não acontece o que nós aprendemos aqui, o Rafa trouxe um estudo para nós aqui, no nosso encontro de casais. Quando não acontece compaixão, quando você não entra no lugar do outro, quando você não compreende o porquê do outro,
E às vezes nós somos... Desprezar é uma coisa complicada. E aí deixa eu falar para você, se nós agimos dessa forma, a gente pode ter uma expressão cultica muito legal. A gente pode ter as coisas acontecendo e tal. Mas deixa eu te falar, Deus não recebe a nossa oferta. Ou para ficar mais fácil, Deus não recebe o nosso culto. Porque se não existe relação verdadeira horizontal, não existe relação verdadeira vertical. Porque se a gente não consegue amar, se relacionar, estar perto, perdoar o irmão que a gente vê, a gente não consegue se relacionar com Deus que é invisível. Aí é mentira. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar vivendo uma mentira. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode estar vivendo uma mentira, achando que essa mentira é evangelho. Evangelho não é vingança. Evangelho não é desprezo. Evangelho é a boa nova de um Cristo que morre por nós e que nos ama, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. E aí Jesus, João ele faz umas coisas complicadas. Porque aí João fala assim, não, agora vocês vão ter que, eu quero que você ame o outro como eu vos amei. Aí o negócio ficou mais difícil ainda. Porque não é só amar o próximo como a ti mesmo, é amar o próximo como ele nos amou. E como ele nos amou? Nos perdoando. E ele não nos perdoou só no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, o próprio livro dos Salmos fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Todo dia o amor dele é derramado, por isso que a gente ainda não deixou de existir. Agora, quando você despreza, você faz com que o outro deixe de existir para você. E aí a gente tem que começar a tomar cuidado, porque a gente pode começar a ter um culto que não agrada a Deus. A gente pode começar E aí hoje, quando eu fico pensando, aí eu fico pesquisando e no domingo eu vou escrever. E hoje eu lembrei de uma canção, quando eu era da salinha, da escola dominical, que é Boquinha, cuidado com o que? Aí tem hora que quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque a gente não quer disciplina, a gente quer punição, e é diferente. Quer que o outro seja punido. A gente quer que o outro sofra. Então aí a gente começa a conversar demais. Boquinha, cuidado com o que fala. E quando a gente fala de disciplina, talvez a gente pense assim, agora vai ser legal, que o pastor vai falar e esses irmãos que estão andando errado aí, se não entrar no eixo, o pau vai dourar para o lado deles. Instintivamente a gente pensa assim, porque a gente foi ensinado assim. Porque a disciplina é expor a pessoa, muitas vezes, é levar para frente da igreja, é deixar de tomar ceia, como se um pai falasse para o filho assim, você não vai jantar hoje não, porque você fez bagunça. O pai faz isso, é covarde. E a gente pensa que não, igreja não é isso. Disciplina é ensinar a verdade para resgatar o coração daquela pessoa que está ferida e que feriu. Isso que é disciplina. É a mulher jogada nua diante de Jesus, e Jesus, ele não quer envergonhar ninguém, então ele baixa a cabeça e ele falou, eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo com essa mulher, eu não quero envergonhá-la. E quando todo mundo vai embora, a minha mente, eu fico tentando pensar em como tudo aconteceu. Jesus não olhou para o corpo, Jesus olhou para o rosto. Porque quando você olha para o rosto, você está dando dignidade, você dá dignidade à pessoa. Aí Jesus olha no rosto dela e fala assim, nem eu te condeno.
Isso é muito legal. Jesus é só disciplina ali. Vá e não peques mais. Isso é muito lindo. Só que a gente, nós fomos ensinados, a gente viveu assim. A gente lê livros sobre disciplina que falam dessa forma. Mas eu não consigo encontrar isso no Evangelho. Porque aquele que arrepende deixa alcança perdão. Então a pessoa não quer mudar, nós vamos fazer o máximo. Se ela não quiser mudar, nós vamos fazer tudo que a gente quiser fazer. Mas já é outro departamento. Mas se a pessoa errou, a gente vai estar lá para abraçar. Então a gente vai ficar nervoso, a gente vai. E outro negócio, eu e minhas primas. Eu falo que minhas primas da minha rua, eu falo, elas são minhas irmãs. Então, se um fizer um negócio errado, eu estava conversando com a Angela, semana passada eu estava falando sobre um assunto nosso lá, e eu falei, se você fizer um negócio errado, primeiro eu vou defender você até a morte, e depois eu vou te xingar. Para os outros, que é isso? Vai falar da minha prima assim, não? Você está doido? Depois eu fiz isso. Então nós vamos até juntar lá na casa da Niva, todo mundo, xingar ela até, mas na rua, filho, nós vamos defender até a morte. Aqui não, boy. Aqui não. Você não vai falar do meu primo Robertinho, você é doido? Você vai falar da minha prima, não, da Aline, não, porque nós somos criados juntos igual, não. Você está ficando, você é louco. Isso é disciplina, irmão. Na disciplina, a pessoa ela tem que se sentir amada e não rejeitada. Se a pessoa não se sentiu amada, se nós não conseguimos transferir isso para ela, alguma coisa está errada. Se a gente expôs e envergonhou, se a gente expôs e denegriu a imagem, se a gente expôs e diminuiu, cadê a boa nova? Que evangelho é esse? Não é evangelho. Se pôs para baixo, não é evangelho. Se é uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, amém. Mas se é uma tristeza que produz constrangimento ao ponto da pessoa falar assim, eu nunca mais quero pisar naquele lugar, nós erramos em alguma coisa. Olha o que fizeram comigo, nós erramos em alguma coisa. Tem que parar de apontar o dedo, deixa de ter que começar a abraçar mais. Se você disser para o seu irmão que ele é insensato, ou seja, raca, insensato, cabeça vazia, essa palavra raca pode significar também imprestável. Esse é o imprestável. Eu creio que Deus deu dons e talentos a todos os homens. Ninguém é imprestável. Talvez a gente não consiga enxergar. E daí as minhas birras com os modelos que a gente quer viver de igreja. A gente tem que buscar um modelo de falar, Senhor, a gente tem que buscar um modelo de falar, qual que é o modelo do Senhor? O que o Senhor vai trazer para nós? Lembra que um dos nossos lemas é que você possa servir a Deus com tudo que tem, com tudo que é. O que você tem, o que você é, traz aqui para você servir ao Senhor. Eu toco, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu estou orando, eu falo, Senhor, traz gente aqui com um dom diferente do meu. Para essa igreja não servir ao Senhor do jeito de Juliano, servir do jeito da Raquel também, servir do jeito do Rafa, servir do jeito da Lívia. Traga gente diferente. Pastor, eu gosto. Aí você vai ter que entender que nem sempre todo mundo vai fazer tudo que você faz. Mas amém. Mas a gente vai ter um grupo. Hoje a minha cabeça eu já quero falar, Marlon, vamos criar um grupo de teatro de crianças. Para a gente fazer essas crianças irem em orfanatos fazer a apresentação do amor de Deus. Quando eu fiquei pensando, pode podia pegar nossas crianças, nossos pré-adolescentes, porque pré-adolescentes só fazendo, é assim que eles se sentem. E a gente começar a ir para alguns lugares, fazer a apresentação. Está chegando um irmão aqui que faz outros projetos, aí eu nem vou contar tudo agora, mas eu já falei com ele essa semana, você vai lá em casa, e nós vamos abraçar esse negócio aí, passa. Para a gente servir a Deus com tudo que tem, com tudo que é.
Que essa igreja não é do Juliano, essa igreja não é da Nívia, essa igreja não é do Wagner, essa igreja é de Deus. Porque nós vamos passar e o que a gente ora é para que a obra continue. Sem julgamento. É a gente abraçar, é a gente se unir. Ninguém é imprestável. Eu quero que você entenda o seguinte: quando você vê alguma coisa que você não gosta, comunique, a gente quer chamar e disciplinar em amor, mas ora e chora. Fala, meu Deus, meu irmão está assim, Senhor, no que eu posso ser bênção na vida dele? O que eu posso fazer para ele entender que ele está no erro? Para me mostrar para ele, pelo amor de Deus, a gente não quer que você fique assim. Porque assim você está se afastando de Deus. A gente quer que você esteja perto do Senhor. Isso é disciplina. E a gente precisa de começar a repensar como a gente pensa isso. Se você chamar o seu irmão de raco, se você chamar o seu irmão de tolo, ou seja, com menosprezo, nós não podemos menosprezar ninguém. E aqui é interessante a linguagem que Mateus usa. A linguagem de Mateus é fantástica, porque ele fala assim, porque senão você vai ser levado ao tribunal. Deixa eu falar, a Trindade está de olho na gente. O tribunal de Cristo, a Trindade está de olho na gente. E diferente do que o tribunal humano consegue ver, porque no tribunal humano você vai ser só condenado se puderem ter provas materiais contra você. No tribunal de Cristo não. As provas estão dentro do seu coração. No tribunal humano não tem materialidade, você corre o risco de ser solto mesmo sendo culpado. No de Cristo não tem isso não. Porque com a mesma medida que vocês julgam, o que vocês serão? Ah, mas ninguém sabe não. Deus consegue enxergar o que está lá no coraçãozinho. Deus consegue enxergar por que você está pedindo essa justiça, entre aspas. É diferente. E aí toma cuidado, porque a gente pode estar buscando oferecer um culto real ao Senhor, mas pode ser que as nossas ofertas não estão sendo aceitas por Deus. A gente consegue pagar água, a gente consegue pagar a luz, a gente consegue melhorar algumas coisas, mas Deus fala assim, não, eu ainda não aceitei. Porque ainda existem relações que não estão saudáveis. Cuidado, ainda não aceitei. Tem marido que oprime a esposa, tem esposa que oprime os filhos, tem patrão que oprime o empregado, tem empregado que rouba do patrão. Eu não aceitei. Conserta. Ah, eu não vou ser certo sempre. Então, como você vai ser certo sempre? Falando que nós somos cristãos aí, e a verdade da Bíblia é a verdade que a gente entende e viver. É isso que a gente quer viver. O problema nosso é porque a gente entende que não é certo, mas a gente quer julgar o outro. A gente entende que erra, mas a gente quer julgar o outro. Porque nos perdoar é mais fácil do que perdoar o outro. E às vezes a gente não perdoa o outro, sabe por quê? Porque o outro faz tudo aquilo que eu desejo fazer. Eu desejo fazer, eu quero fazer, eu espero fazer. Então, como eu não posso fazer, se o outro faz, eu quero acabar com a vida do outro. Cuidado, tribunal, eles estão de olho na gente. Agora, o interessante desse texto, está no que a gente chama de intertexto. Porque esse texto, ele fala assim, visto o que foi dito, ele está contando, ele vai para a lei, não matarás. Só que ele dá um salto da lei para o primeiro homicídio. Esse texto está falando do que aconteceu lá em Gênesis capítulo 4. Quando
pessoas foram oferecer ofertas a Deus, Abel e Caim. E é interessante porque lá no texto, antes de acontecer o homicídio, é o que a gente ainda continua fazendo quando a gente despreza o irmão, quando a gente julga o irmão falando que é nem perto de mim, que isso também é matar o outro. Quando você mata, quando você tira o outro da sua vida, você acabou com uma relação. Deus adverte, ou seja, Deus disciplina, Deus ensina. Deus fala assim: Caim, toma cuidado, porque o pecado já está na sua porta. É isso que eu queria que a gente entendesse. Essa que é talvez o cerne da nossa palavra. Vamos tomar cuidado, porque dependendo do tipo de justiça que a gente quer exercer, é o pecado que está na porta. É uma autojustiça que mata o irmão por causa talvez do nosso ciúme, da nossa inveja, do nosso ódio. Gênesis 4:5 fala assim: Adão conheceu intimamente Eva, a sua mulher, ela engravidou e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. E Caim deu o nome, um significado, se eu não me engano, de Caim é dádiva de Deus. Alcancei a dádiva de Deus, que beleza! Ela ficou feliz, teve festa. Foi forte o que aconteceu. Ela falou: que beleza, olha, tive um filho homem, graças a Deus, festa, aquele negócio tudo, fogos, vitória, 2-1, que era coisa maravilhosa. Ela não escapuliu, desculpe, que era coisa maravilhosa que aconteceu. Aí depois ela tem o segundo filho. Qual que é o segundo filho dela? Qual que é o segundo filho dela? Que não tem nem nome. Abel significa sopro, vento. Nem teve tanta festa assim. Tranquila. Teve o primeiro filho, beleza. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos que tomar cuidado com isso, sabe por quê? Porque a gente acha que chegou primeiro e a gente fica mimado, a gente tem ciúme, a gente... Semana a gente conversava aqui com alguns amigos, né? A gente tem terça-feira estuda, a gente estuda. Leila teve aqui nosso congresso de mulher, quem foi abençoado pela palavra da Leila? O negócio foi demais. Semana passada, o Rafael fez referência a algumas palavras que o Wilton pregou aqui, foram palavras que edificaram muito. Irmão, nós temos que ficar felizes. Eu, como pastor daqui, fico feliz. Irmão, o que importa é que todo mundo cresça. É que Deus desperte talento. A gente não pode ficar com mimimi, não. Chegou um cara aqui que toca aí para nós, que bênção. Um cara, chegou um menino aqui que é mestre, ele ensina. Opa, irmão, vem cá, que é de Deus para nós, ensina para nós. Chegou, nossa, o menino cresceu, está pregando, está viajando, está edificando. Amém, graças, glórias a Deus. Chegou um que tem um outro talento que a gente não tem. Irmão, lidera a gente em nome de Jesus. Lidera a gente aqui nessa área, porque a gente não sabe fazer isso. E vocês sabem, ajuda a gente a crescer. Só que a gente tem, a nossa autojustiça é complicada, porque a gente fica assim: eu cheguei primeiro, eu que mando, não, que é isso. O cara chegou, já está querendo sentar na janela. Aí o exemplo de João Batista é muito legal. Porque quiseram provocar esse João Batista. Quiseram chamar uma justiça própria para João Batista. João Batista tem que... Olha, o pessoal seu, João Batista. O livro de João, lá no capítulo 3, verso 31, a resposta dele é fantástica. Mas antes houve uma discussão entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista. Muita gente que andava com João Batista começou a abandonar João Batista, porque Jesus é Jesus. Não, velho, você prefere andar com João Batista ou com Jesus? Eu prefiro andar com Jesus, ainda mais porque eu já sei a história toda. Aqui é tempo, não sei como é que é esse, mas agora que eu já sei tudo, eu falei: opa! Aí começaram assim, aí falaram assim: João Batista, papai João Batista, falou assim: minha resposta é o seguinte: o que importa é que ele cresça e eu diminua.
fantástico. Você é revolucionário. Mas você chegou primeiro, você... Não! Vocês estão... Que tipo de justiça é? Não, essa... Não é isso não, né? O evangelho não é isso não. E foi assim, Caim nasceu primeiro, mimadão e tal. O que Caim vai fazer na vida dele? Ele vai ser o quê? Vocês lembram o que Caim vai fazer? Não. O que ele vai... qual que, entre aspas, é a profissão de Caim? Lavrador. Tranquilo. Arrumou ali um pedacinho de terra para ele, tranquilo, legal. Abel não teve essa moleza não, filho. Teve que se virar. Abel vai fazer o quê? Vai ser nômade, vai cuidar de bicho. Cuidar de bicho é ser nômade. Não vou entrar nessa história toda hoje, mas é só para a gente ter uma ideia. Existe dentro do texto semítico uma guerra que sempre houve entre os lavradores e os pastores, porque os pastores, como são nômades, não têm lugar fixo. E quando ele chega na terra do lavrador e de repente o bicho dele come, o pastor, o lavrador mata o pastor. Isso aí já acontecia. Quando o gente está sendo escrito ali, conta essa história, o pessoal já lembra. Opa, já sei o que Moisés está falando também. Você está falando dessa história aí. Vem lá de Ur, de Caldeiro, e lá dos semitas. É um querer exercer a justiça em cima do outro. Aí você fica naquela guerra, por que Deus recebeu? Aí tem como falar que Deus recebeu por causa disso, daquilo outro. Eu tenho para mim é porque Deus conhece o coração do ofertante. Para mim, por que Deus recebe a de Abel e não recebe a de Caim? Porque Deus conhece o coração do ofertante. Mas quando a Bíblia fala que Deus não recebeu o que Caim tinha levado, não tinha falado que Deus tinha deixado de amar Caim. Então quem fala assim, Caim, o pecado está na porta, conserta isso. Lembra de Jesus aqui? Que Jesus está trazendo essa resposta. Olha Jesus respondendo isso aqui lá no livro de Mateus. Olha aí a resposta de Jesus para o dilema de Caim. Deus conhece o que está lá no coração. Se eu não tenho algo contra você, para de ter inveja, para de achar que... Não, se o irmão fez algo que você achou terrível, ajude-o a consertar. Caim! E quantas vezes na nossa vida nós somos Caíns? Quantas vezes... Irmão, e é difícil não ser Caim, porque nós... O negócio está dentro de nós. O texto lá, lendo o texto aqui, fala assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, e engravidou, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor o filho homem, festa, fogos, placar favorável, um homem nasceu, tornou ela dar à luz a outro filho, irmão dele, Abel é irmão dele. Fala com você, Abel não tem nem identidade. Abel começa a ser irmão de Caim. Ele não tem uma identidade própria. E nasceu um outro filho e ela deu outra festa. Não, nasceu um outro lá. Tempos depois, Caim trouxe do fruto, daí já parece grande, você vê, é uma parábola, é um texto verdadeiro e tal, mas escrito em forma de parábola, na linguagem mítica. E trouxe uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe de gordura das primícias, das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Porque gente mimada é assim. Quando acontece do jeito dele, ele fica assim. Quando alguém faz alguma coisa, que a gente fica assim. Porque gente mimada é assim, ele age, gente mimada age por impulso e por vingança.
por ódio. Gente, e tem crente que é mimado achando que está fazendo certo, porque Abel fez o que era certo. Mas o problema é que se o outro errar, gente mimado fala assim, ele fez e mesmo assim, olha lá, todo mundo dá moral para ele. Olha o que ele fez e aí essa igreja acha que pode fazer tudo. Não, a gente tem disciplina. Aqui tem ortodoxia. Nós vamos aprender isso na caminhada. Só que tudo que a gente quer praticar a partir do amor. Não é a partir da vingança. Não é a partir do ódio. Não é a partir da autojustiça. É a partir do amor. E em amor, se alguém tiver que deixar a gente, nós vamos passar chorando, igual o pessoal faz quando morre alguém importante e declara luto nacional, nós vamos falar assim, hoje é dia só da gente chorar, porque aquele irmão não se arrependeu e não quer estar mais com a gente está triste por causa disso. Nós não estamos felizes, a gente não vai soltar fogos. Ainda bem que aquela desgraça foi embora, a gente não vai fazer isso. Porque tem lugar que é assim, só não fala. Tem gente que pensa assim, ainda bem, era só problema no nosso meio, não está com a gente mais, graças a Deus. A nossa vontade é isso, lógico, nós somos seres humanos, mas a gente tem que aprender com Jesus. Jesus é que é o nosso modelo, é que é o nosso arquétipo. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tirastes? Por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado, gente, jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. A gente tem que dominar. Ah, mas eu senti um negócio, beleza, nós somos seres humanos, a gente sente, vamos dominar. Vamos contra aquilo que a gente sente, vamos derramar amor, em vez de repente da revolta que está no nosso coração, vamos amar o outro. E agora aqui é interessante, porque o texto quer dizer o seguinte, existe uma fera dentro de você, e essa fera quer explodir, cabe a você dominar essa fera. Uma das noções do hebraico para esse texto é esse. Tem uma fera e se essa fera sair, olha, essa fera é perigosa. Na linguagem de Paulo é um homem carnal e um homem espiritual. Olha, essa fera é perigosa. Todo mundo, todo mundo tem essa fera dentro dele. Essa fera quer sair, ela quer acabar com tudo, ela quer destruir tudo, porque essa fera ela é incontrolável se ela explodir. Aí Deus fala assim, mas você pode dominá-la. Jesus dominou. Porque a Bíblia fala que certa vez, quando ele estava lá para ser crucificado, ele falou assim, aqui, o senhor é rei, o senhor é tal e tal, então faça o seguinte, o que o senhor pode fazer? Ele falou assim, ó, se eu mandasse só um pedacinho da galera que eu tenho lá guardadinha no céu, para descer, mas ele falou, opa, seja feita a vontade do Pai, opa. Esse ímpeto humano de querer fazer a vontade sua, a sua justiça, não. Deixa eu, seja feita só o que Deus quer. Se eu mandar uma legiãozinha minha do céu para cá, resolve o problema. E na cabeça do ser humano isso é o justo. Resolve o problema, isso é o justo. Como é que está a fera dentro de você? O que você quer? O Evangelho promove mudança. Por isso que isso aqui, irmão, você que a gente não pode tirar não, você tem que acordar, tem que vir para a igreja e lembrar. Benignidade, paz, alegria, amor, mansidão, humildade, fidelidade, domínio próprio, bondade. Isso aí é ser cristão. Eu nasci assim não, seria. Eu não aguento, cabe a você dominá-lo. Porque eu acho que a justiça se vai acontecer. Não, calma, cabe a você dominar. Senão você vai matar. E tem gente que começa a desanimar, aí desanima, o João não fez o jeito que eu queria, a liderança de casais, os outros, eles deviam ter feito isso e não fez do jeito que eu queria, e aí você mata a sua relação com o Jonas e com a Daiane, e com ela já mata a relação com os outros casais, e já não convive com ninguém, já não congrega mais.
que você não dominou, que você deixou a fera sair. Você falou, eu que tenho razão nesse negócio. Eu que sei o que tem que fazer. Falando que a gente não erra nas nossas atitudes, não, mas eu estou falando que, ei, que tipo de disciplina você está querendo que seja exercida? A disciplina do amor ou a disciplina da vingança? A disciplina da inveja, do rancor, do ódio, do despeito? E aí eu vou usar uma linguagem teológica, mas também uma linguagem jurídica, porque essa linguagem também se encontra lá no Pentateuco. A justiça retributiva, que cada um receba de acordo com o mal praticado. Porque certa vez, quando jogaram aquela mulher aos pés de Jesus, falaram com ele, aí Jesus, tem que aplicar a lei. Jesus falou, não, verdade, a lei é. Então vamos aplicar a lei. Jesus falou, aplica a lei. Mas aplica para todo mundo. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É retributiva, tá? Aquele que não tiver pecado, que é lei retributiva, vamos fazer com todo mundo. Que é uma disciplina retributiva, vamos fazer com todo mundo. Agora, se quiser de Jesus, talvez um dos textos mais emblemáticos sobre graça, quando vós pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Você tem salvado quem? Porque nós temos que ser portadores e disseminadores dessa palavra de graça na vida do outro. Não, irmão, tem que calma, vamos amar o irmão. Mas você ajudando, já fizemos, vamos fazer de novo. 70 vezes 7. Todas as vezes que for preciso. Vamos fazer de novo. Mas vocês estão fazendo a gente de trouxa. Mas vamos fazer de novo. Porque todo dia Jesus faz de novo com você. Todos os dias Jesus faz de novo comigo. E se ele não quiser mudança, aí nós vamos fazer o que Jesus falou, entrega a alma dele para ver se pelo menos alguma coisa salva. Aí então Caim disse ao seu irmão Abel, vamos ao campo. E quando estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim, é isso aqui eu acho fantástico. Deixa eu te explicar, porque a igreja é lugar onde eu tenho a ver com sua vida, você tem a ver com minha vida. Ninguém tem nada a ver com minha vida, então você não está pronto a ver em comunidade. Comunidade é lugar onde um tem a ver com a vida do outro. Lá os mandamentos recíprocos de todo o Antigo, todo o Novo Testamento. Um tem a ver. Então, aí ele perguntou, e o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? O que Abel era de Caim? Aqui o texto está mostrando que a humanidade, que o grupo de humanos é um grupo de irmãos. Que não interessa se um é lavrador, e não interessa se o outro caça, pastor de ovelha. Não interessa, nós somos irmãos. Não é o que você, não é a sua profissão, não é o que você tem que faz de você meu irmão. Mas no Novo Testamento a gente aprende que é a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós somos feitos família de Deus. Recuperou-se o projeto do paraíso. E se é família de Deus, a gente tem, o que acontece com você tem que me afetar, e o que acontece comigo tem que te afetar. Ah, nós não somos perfeitos, nós temos que aprender, nós temos que caminhar por esse negócio. Nós temos que desenvolver esse negócio. Cadê seu irmão? Cadê seu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou eu guarda do meu irmão? Eu sou guarda? Já parou uma palavra com uma resposta mais doida? Do meu irmão, lógico que é seu irmão.
A gente não, muitas vezes nosso problema é que a gente não tem olhado o outro como nosso irmão. Bagunça nossa nós vamos resolver aqui dentro e o pau vai quebrar aqui dentro, mas lá fora eles vão saber que a gente é irmão. Isso é comunidade de fé, isso é igreja do Senhor. Até alguma coisa que você não acha legal, procura alguém, o que a gente pode fazer para ajudar? Vem você falar assim, o que você vai fazer com aquele menino, com aquela menina que fez isso aqui? A gente fala assim, a gente tem que chegar e falar assim, o que a gente pode fazer para ajudar o nosso irmão? Porque o caminho dele é de morte, e a gente não gosta que o irmão nosso ande de caminho de morte. A resposta às vezes nossa é de desprezo. O que eu tenho a ver com isso? Eu só vou no culto, eu só faço minha parte. Eu só toco, eu só prego. Mas isso não é comunidade de fé. Nós não temos tudo em comum. Atos lá no capítulo. E tinham tudo em comum. E entre eles não havia necessidade. Porque repartiam, porque se doavam, porque se preocupavam. Ah, mas tem gente não tem gente todo mundo ficar só com você não. Mas por isso que eu acho que é legal ter grupo de afinidade. Você tem que querer inserir nesse grupo. Você tem que querer fazer parte de alguma coisa. Se você não quiser também, não tem como a pessoa falar, não, mas eu não sei não, aí, se não, mas o Juliano prega isso e lá ninguém vive. Não, irmão, a gente não consegue ter olhar para todo mundo, então chega, por favor, e faça parte. E eu te peço isso em nome de Jesus, porque eu não vou conseguir, e nem o irmão que está do seu lado vai conseguir. Posso sempre chamar para tomar um café na sua casa, eu falo na minha casa, aí não criar vai ser legal. Você tem que se permitir. E a gente tem que se permitir para essa comunidade. E aí é legal, porque aí ao invés da gente falar o que vai fazer, aí nós vamos falar o que nós vamos fazer com o irmão. Então, o que a gente pode fazer para recuperar o irmão? Será que ele não sente que ele é amado? Será que ele não sente que ele é precioso? Será que ele não sente que quando ele falta, a gente sofre, ele faz falta? Será que ele não sente isso? Se ele não sente, onde nós estamos errando? É legal a gente pensar. Aonde a gente está errando que esse irmão não sente isso? E é legal a gente pensar nisso. Porque com a mesma medida, que tipo de justiça que a gente quer exercer? Em que tipo de vida? Não, mas esse negócio eu toco. A gente chama de evangelho esse negócio. Chama evangelho. Isso é evangelho. Ah, mas esse negócio é bem difícil. Eu também acho que para mim é um exercício diário. De na hora de querer matar, eu falar, vou ter que abraçar. E confesso que na hora que eu falo assim, vou ter que abraçar essa desgraça, assim, me ajuda. Como alguém de repente pensa assim, vou ter que abraçar essa desgrama desse pastor. Vai ser evangelho. Agora eu vou falar com você, o abraço é muito legal, porque depois do abraço, o abraço sincero traz cura, tá? Você abraça, você fala assim, não quero, quando você abraça. Quando eu estou muito nervoso, quando eu sei a situação, quando eu estou muito nervoso, eu falo com minha esposa assim, eu não posso nem ver a pessoa, porque se eu ver, eu vou querer chorar. Eu nem vou conseguir ficar nervoso, porque se ver, eu falo assim, como é que eu vou ficar nervoso? Meu Deus do céu. Eu vou ficar nervoso com elas, e só quem falou, a bola tinha saído. Não dá para ver. A justiça que é feita a partir do amor é a justiça que responde a essa pergunta de Deus. Aonde está o seu irmão? Aí a gente fala assim, está aqui no meu coração, Senhor. Mesmo que ele vá para longe, ele está no meu coração e aonde ele for eu vou buscá-lo. Porque se ele quiser voltar para casa, a porta vai estar aberta como o pai do filho pródigo fala. Pai, peguei contra ti, peguei contra o céu, meu filho, não termina nem a frase, eu já mandei matar um novilho, vai ter festa para nós. Aí o legalista fala, essa não é uma justiça aí. Aí Deus fala assim, a minha justiça, aí sim, hein? Lembrando da reforma, Lutero. Porque a justiça de Deus, que se revela de fé em fé, como está lá, se não me engano, em Romanos, e era um texto que Lutero não conseguia entender, mas quando ele entende que a justiça de Deus ela não é retributiva na vingança, porque aonde abundou o pecado,
superabundou a graça do Senhor. E quando Lutero entende isso, ele fala assim, e quando eu entendi isso, parece que os céus me foram abertos. Quando a gente como igreja entende isso, os céus é aberto, sabe por quê? Porque todo esse ressentimento, esse sentimento mal sai da gente e a gente aprende o que é amar de verdade. Aí a vida dessa pessoa para de ser pesada, o semblante para de ser triste, como o texto que está falando de carinho. Porque seu semblante está assim, filho, está pesado. Você está lutando demais com essa fera aí, e você não está conseguindo dominar, calma. Ela saiu, essa fez merda. E quando a fera sai, só faz merda. Aí tem um negócio legal que acontece aqui no nosso encontro de casais, que é o seguinte, você tira os bilhetinhos. E chama paparico. E tem um paparico que é assim. Às vezes sai para a mulher, às vezes sai para o homem. 2 semanas sem reclamar. Gente, essa é a parte em que as feras, que eles têm briga dentro deles. Eu acho isso, e quando eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, eu falei, essas feras a gente não consegue controlar. Aí você chega aqui, aí os nossos líderes chegam para a gente aqui e falam assim, gente, e tal, quem conseguiu cumprir o paparico? Quem conseguiu cumprir? Aí os casais estão todos. Aí quando a pessoa fala assim, eu não consegui, quando a pessoa não cumpri, tudo bem, você sabe. Alguma coisa que não conseguiu cumprir, que não cumpriu. Mas quando a pessoa fala assim, eu não consegui cumprir, você já sabe o que é. A pessoa fala assim, eu não consegui cumprir o meu não. Nossa, essa semana deu problema legal demais. Não consegui cumprir meu paparico. Você já sabe o que é. Não conseguiu controlar a fera, não deixou o espírito trabalhar, não teve domínio próprio. E aí tem coisa que, irmãos, tem coisa que a gente fala no culto, tem que ficar no culto. Eu tirei essa semana, o esposo está lá embaixo. E eu preparando isso tudo, eu falei, Senhor, não tem misericórdia de mim, senão você Caim, que ele... Até pensei que ela até mudei de assunto. Senhor, tem misericórdia. Só que esse exercício é legal para a gente matar essa desgrama que vive dentro de nós, como disse, eu não me engano, Lutero. Lutero fala assim, como nas águas do batismo, achei que o velho homem tinha morrido, mas descobri que ele não morreu e todo dia tento afogá-lo. Nós temos que tentar afogar isso todo dia dentro de nós. Porque é complicado. Onde está seu irmão? Não me interessa. Esse não me interessa, tem alguma coisa por trás disso. É inveja, é rancor, é ódio, é despeito, é desprezo. Porque desprezo, deixa eu falar com você, desprezo é pecado. Desprezo é pecado. Creio que disciplina é um tema bíblico e urgente, mas a ênfase no amor é preponderante ao disciplinar alguém. Tem que tomar cuidado para a gente não ser Caim, para a gente não matar os outros. Sim, você é guarda do seu irmão, sim. Sim, nós temos que ter responsabilidade uns com os outros. Olha os mandamentos recíprocos. Amai-vos, consolai-vos, exortai-vos, disciplinai-vos, curai-vos, abraçai-vos. Está tudo lá. Você tem responsabilidade. Se um não está legal, a gente não está legal. Se um errou, está todo mundo mal. Se um acertou, é festa. Nós temos que pensar assim. Agora pensa se o Espírito de Deus trabalha dentro de nós, se essa passa a ser uma verdade na comunidade, como que a disciplina não muda? Aí não é vingança mais. Pastor, descobriu, você vai ver o que vai acontecer com ele na nossa igreja. É assim, filho. Pastor, agora que sabe, vai chamar ele lá no gabinete, vai sentar ele no colo e o negócio vai ficar feio, graças a Deus. Agora, se a gente aprende de Jesus, nosso irmão errou,
Pastor, o que a gente tem que fazer? Você quer que eu vou lá? O que aconteceu? Por que ele tomou essa atitude? Vamos orar? O que a gente tem que fazer por ele? Porque a Bíblia fala que ninguém que arrepende e deixa, alcança perdão. E a gente quer ver isso, fruto de arrependimento. E se arrependeu, nós vamos ajudá-lo a se reestabelecer. A disciplina é isso, é para ele se reestabelecer, é para ele se reerguer, é para ele ser tudo que ele tem que ser em Cristo. É isso que é disciplina. Ele ser tudo que ele tem que ser em Cristo. E nós estamos aqui para fazer com que cada um possa ser tudo que tem que ser em Cristo. O que você tem que ser em Cristo? É isso aqui, é isso aqui. Ser pastor é isso. É fazer você ser tudo que você tem que ser em Cristo. Na nossa relação tem que me fazer ser tudo que eu tenho que ser em Cristo. E quando eu errar, não, Juliano, isso aí não é que você tem que ser em Cristo, não. Vem cá. Tem hora que vai ser uma coisa mais dura. Tem hora que algumas coisas vão doer e não dói só em quem faz, dói nos dois. Meu filho fez 10 anos, então tem um tempo que eu não apanho mais. Mas toda vez que eu tive que dar uma varadinha, eu doía em mim. E eu falava com ele. E ele sabia que eu sofria. Quando ele faz uma coisa errada, ele sabe que eu sofro. O que eu falo com ele? Nossa! E muitas vezes, quando eu e ele estão conversando, ele chora. Porque ele sabe que eu sofri também. Que tipo de disciplina que a gente quer viver? Somos sim guardas uns dos outros. Somos irmãos. Somos o próximo que Deus coloca no caminho. Sim, eu tenho algo a ver com a sua vida. Por isso que a disciplina é importante. Porque ela não é vingança. Ela é para te reerguer. É para me reerguer. É para nos colocar no caminho. Por isso que a disciplina é importante na igreja. Por isso que ninguém faz o que quer. Porque a gente tem a Bíblia como regra de fé e prática. Porque a Bíblia nos ensina que tipo de homem a gente tem que ser. E a gente olha para ela e quando alguém sai fora dela, vem cá, querido. Nós estamos tristes, vem cá, vamos consertar. Vamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Por isso que lá dos 10 mandamentos, 6 tem a ver com relação. Já reparou? Os 4 primeiros, relação horizontal, sua com Deus. Os 6 últimos, sua com o outro. Já a gente trabalha os mandamentos. Por isso quando a gente cantar, sempre que você precisar, irmão, nós estamos aí. Para alguns às vezes eu coloco assim, alguém fala assim, não estou bem, eu falo assim, ó, se você precisar, nós estamos juntos. E se você não precisar, nós estamos juntos também. Porque nós estamos juntos de qualquer jeito. Se você precisar, nós estamos juntos. Se você não precisar, nós estamos juntos também. Quer seja na vitória, quer seja no Wallace. Quer dizer, os fortes entendem o que eu digo. Você deu um abraço dele que eu digo? Você deu um abraço dele? Meu irmãozinho? Muito carinho. Amém, graças a Deus. Hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pensar em disciplina, pensa nesse texto. Como eu vou aplicar a disciplina? Como vamos aplicar uma disciplina e que ele possa entender que ele é amado por nós? Disciplina só pode ser exercida com amor e graça. Se alguém quer mudar, quer crescer, vem. Se você não consegue andar, a gente te carrega. Quem disciplina tem que demonstrar amor e graça. Se não demonstra amor e graça, ele está exercendo disciplina, ele é carrasco. Lembrando que a Bíblia é contra todo tipo de tortura. Nós somos chamados a sermos a comunidade do Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que doou, que entregou o
o que Ele tinha de melhor no céu, para que nós fôssemos salvos dos nossos delitos e pecados. Não é porque a gente era bom, não é porque a gente estava acertando. Jesus veio porque a gente errou e continua errando. Por isso que teve cruz. Isso é muito sério. Isso é muito... Então a disciplina começa por aí. Ela tem que partir daí. Quando vier o sentimento de... Você fala, opa, deixa eu... alguma coisa está errada. Não é esse o sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, a partir do 5 até o 7, 8. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? O mesmo que houve em Cristo Jesus. Que podendo exercer uma disciplina retributiva pelo mal que a humanidade fez ao afrontar ao Senhor, ele se esvaziou. E a disciplina dele foi uma disciplina de amor, onde a cruz ainda continua a nos atrair. E quando a gente olha para a cruz, olho para a cruz eu vou. E a gente olha para a cruz e a gente fala assim, ele me amou, mesmo eu não merecendo. Minha oração para essa noite aqui, de alguma forma, esse mês, ao estudarmos e ao lermos e ao meditarmos sobre disciplina, a gente se torna uma igreja mais madura e que ame mais. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Nós vamos ceiar agora. Vamos chamar a Leila e o Wagner para me ajudar a distribuir a ceia. Meu casalzinho aqui, amado. E a Dona Maria nos coordene aqui, já tem a nossa experiência. Só coordena ele distribuindo aqui, Dona Maria, pega um do outro. E que Deus nos abençoe. E que de alguma forma essa noite nós tenhamos crescido no Senhor. Amém? Que Jesus te abençoe. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela
Na noite que foi traído, pegou o pão e disse: este é o meu corpo. Não é uma justiça retributiva, é uma justiça graciosa. Aleluia. Não fomos condenados, Ele se fez condenação no nosso lugar, nos trouxe vida e vida e abundância. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Comamos o pão. Aleluia. Aleluia. Semelhante que a gente pegou o vinho de este é o meu sangue. Existe uma aliança agora, querido. Uma aliança entre Deus e os homens através do Cristo. Mas essa aliança também é de mim para com você. Onde está meu irmão? Está aqui, Senhor, no meu coração. Eu quero amá-lo e respeitá-lo. O sangue do Senhor nos garantiu a vitória. O sangue do Senhor nos garantiu que hoje somos filhos de Deus. Aleluia. Levamos o vídeo. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Querido, que essa noite temos crescido no Senhor. Não se esqueça do nosso acampamento. Hoje é o último dia para os casais fazer um acerto com o Jonatas, porque a esposa dele está aqui, o André provavelmente está lá cuidando do sogro dele. Procure o Jonatas para colocar sua posição diante dele, para fazer o acerto, porque amanhã nós temos uma reunião para tratar dessas questões. Não deixe de ir no acampamento. Todo mundo está aqui. Não deixe de ir. Vai ser um tempo de Deus para as nossas vidas. Vamos descer para o lanche e comer juntos. Que a graça de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível de Jesus esteja em nós e que a partir de nós alcance outras pessoas para a glória de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. E Jesus te abençoe. Até terça-feira.